Sim. Estão vendo? Pronto. Muito bem. Então a gente vai mudando um pouquinho a linha que a gente vai falar. A gente vai começar a falar primeiro da parte de chains, até porque vem antes da documentação, a gente achou melhor Hum. seguir essa ordem. A ordem que já está na documentação e ela é importante para o que vem para frente. Então a primeira coisa é explicar. As chains são basicamente estruturas que o LangChain usa para representar conexões entre diferentes componentes, que podem ser ou não modelos. Então, ela é basicamente a chain é usada para você passar em uma chamada só, você executar uma série de operações sobre um input. E todas as chains usam essa interface comum, assim como todo no LangChain que a gente já foi passando até agora, eles têm uma interface comum genérica para chains, que é você chama chains.run e roda a chain inteira em cima daquele input. Só que uma chain não necessariamente é linear, a gente vai entrar nisso um pouco mais pra frente. Além disso, uma das vantagens da chain é que ela permite modularizar. Você pode ter uma chain inteira e só mudar depois, se quiser mudar o modelo que você está usando, ou mudar o embedding, tipo, fazer isso sem ter que alterar o resto da chain, porque tudo está usando a mesma interface padrão e tudo pra gente tudo é capaz de se comunicar entre si. Então permite manutenção e mudança de desenvolvimento mais fácil. Isso aqui é a estrutura da classe padrão de chain, que pode ser estendida por outras classes. Agora, falando um pouco mais em detalhe do LLM Chain, que é um dos componentes mais básicos da chain e que é usado para passar para um LLM. Então, o que o LLM Chain faz é que ele recebe um prompt template que a gente viu lá atrás na aula passada, e ele usa esse prompt template e chama uma LLM em cima disso. Então, ele basicamente abstrai toda a passagem do prompt template e dá a chamada do modelo. Faz tudo numa chamada só, pré-definida. E ele já retorna direto o que a LLM responder em cima daquele input que você passar para ela. Aqui o exemplo de como ele faz isso em código. Ele define a LLM, define o prompt template, cria uma chain passando os dois e só da chain.run passando o input. Ele já vai passar primeiro para aquele prompt template, criar um prompt em cima daquilo e aí passar esse prompt para a LLM e aí já pegar o retorno dela. Isso é o conceito mais básico, o exemplo mais básico do que é uma chain. Mas a chain pode fazer mais coisas. A chain, como eu tinha dito, ela não precisa ser linear. Em certos momentos, ela vai ter que definir para onde que um input vai. Por exemplo, uma chain, você pode ter uma chain que use dois modelos diferentes para para tratar com tipos de input diferentes. E aí, baseado naquilo, você vai ter que ter uma forma de definir para onde que vai aquele input, para qual parte da chain. Então, a forma que ele usa isso é uma outra chain chamada Router Chain, que que é composto desses rolês, o Router Chain em si e o Destination Chains, que é uma lista das possíveis chains que podem ser chamadas. Uma chain pode ser composta de várias chains, só para deixar claro. Então, nesse caso, o que ele faz é criar uma chain grande, e dentro dessa chain grande você ter várias subchains, que também são do objeto tipo chain. E essas subchains vão estar nesse Destination Chains e elas vão ser chamadas de acordo com as decisões do Router Chain. E esse roteamento pode ser de alguns tipos diferentes. Então, o primeiro exemplo que ele dá é você escolher um prompt template que você vai usar. Então, você vai ter o mesmo modelo que vai ser chamado lá na frente, o mesmo LLM que vai ser chamado lá na frente, mas antes disso você pode usar prompt templates diferentes para aquilo. Por exemplo, você tem uma pergunta de matemática, uma pergunta difícil, uma pergunta de química. Então, o prompt template para cada uma desses tipos de perguntas vai ser diferente. Então, a ideia do roteamento aí é escolher qual prompt template usar. Aí, a ordem de execução, ele cria primeiro essa destination chain para cada possível. Então, você vai ter uma destination chain para cada possível prompt template a ser usado.
E essas destination chains vão estar todas numa lista que vai ser iterada até que o router decida qual usar, baseado nos critérios dele, que vão ser customizados pelo usuário. E ele vai usar esse router template, essa estrutura, para fazer essa decisão. Do mesmo jeito que você tem um prompt template que formata uma pergunta, uma entrada em um prompt, você vai ter esse router template que vai formatar essa mesma entrada em uma decisão de router. Aqui só um exemplo em código de como ele faz isso. Ele define os prompt templates aqui, no caso Physics Math, e depois ele cria esse prompt infos, essa estrutura, que é o que ele vai usar para definir depois o que vai ser, qual das prompts vai ser chamada. Cada prompt info, cada entry nesse prompt info vai estar associado a um prompt template que ele definiu antes, os mesmos nomes desses aqui, e ele dá uma descrição em texto natural de que caso isso vai ser usado. E aí ele vai criar, vai definir essa destination chains e vai iterar sobre esse prompt info para definir, para popular essa destination chains. E para cada destination, essa destination chains é uma lista de chains. Então ele cria uma subchain, que no caso vai ser aquela LM chain que a gente viu lá em cima, baseada no uma para cada prompt que ele criou. Ou seja, uma de física, uma de matemática. E se tiverem mais prompts, que no caso real provavelmente vão ter bem mais prompts possíveis, ele vai criar uma chain dessas, uma LLM chain, para cada prompt possível. E todas elas vão estar dentro dessa lista de destination chains. No caso, é um dicionário, mas. Entendeu? E depois ele cria essa destination strings, que é a partir basicamente de tornar string a destination chains, e cria esse router template, que ele usa essa estrutura aqui, que é uma estrutura que ele importa dele mesmo, mas tem outras opções para router templates diferentes. Ele está usando esse multi-prompt router template, porque é um router template baseado em prompt. Então ele já tem uma estrutura pronta para esse caso, de você fazer o roteamento baseado em qual prompt usar. A partir disso, ele cria um router prompt, que aí esse router prompt vai ser usado no router chain original, que é uma LLM router chain, de novo, ele já tem estruturas para isso, e esse router prompt vai servir como se fosse um prompt template. Só que, em vez dele estruturar já o template direto, o prompt direto, quer dizer, ele vai pegar o input, decidir qual prompt template usar, e aí, sim, estruturar um prompt a partir daquilo. Mas no final, na hora de chamar, a chamada vai ser igual. Você vai ter essa chain, que é a última coisa que ele define aqui, que é essa multi-prompt chain. E você vai dar run nisso, já passando seu input, e a partir disso ele já vai definir qual usar, qual prompt template usar, qual ele me chamar, tudo isso já vai ficar pré-definido nisso aí. Nesse caso, o que você tem é uma chain N para 1. N templates possíveis para um LLM só, mas você pode ter N para N, só mudando um pouco a estrutura. Você vai ter dois tipos de roteamento. Você vai ter que ter dois router chains. Um para definir qual prompt usar e outro para definir qual LLM usar. E aqui só o exemplo de como isso fica na hora de chamar. Você tem esse router chain, que é embedding router chain, que já é um tipo que ele tem. A partir dos nomes e descrições que ele vai fazer o embedding do nome de cada template e da descrição dele, que é as names and descriptions, usando o Chrome Embedding que a gente viu na aula passada, e a partir disso ele vai definir qual usar. Além disso, você pode ter sequências de chains. Além de chain dentro de outra, você pode ter sequências de chains independentes, que nenhuma não é subchain de outra. E que pode ser usada no caso de uma saída de um modelo já ser usada como entrada
de outro ou dele mesmo. E para isso, você usa esse chamado sequential. Você tem dois tipos, o simple sequential chain e o só sequential chain genérico. O simple, sendo no caso uma chamada linear, é só a saída desse modelo vai para a entrada desse, vai para a entrada desse, só isso. Você tem pré-definido, a saída de um vai para a entrada do outro. E assim, a implementação dela é bem simples. No caso, o exemplo que ele dá é você quer criar uma review a partir da sinopse, quer dizer, uma sinopse a partir do título de uma peça, e a gente cria um prompt template, cria uma chain, uma LLM chain, e chama, cadê? E chama o simple sequential em cima daqui. Você cria uma overall chain, que é basicamente uma chain com uma lista de chains. Então a saída, mas isso é pré-definido, então no caso vão ser duas chains, como ele definiu aqui. Aqui, na review chain, o que ele tem vamos lá, explicar melhor. Ele tem uma chain que cria uma sinopse a partir do título de uma peça. E outra chain, review chain, que cria uma review a partir da sinopse. Então, a saída da chain de sinopse vai servir como entrada da chain de review. Então, você só precisa passar o título que ele vai gerar tudo. No que ele faz isso é uma overall chain passando as duas chains, a synopsis chain e aqui mais por canto, mas não coube na tela, a review chain. E essa simple sequential chain vai receber o input, passar primeiro para a primeira chain, ela vai seguir a ordem que está na lista. Primeira chain, que vai fazer toda aquela parte de pegar o prompt template, gerar o prompt, passar para o modelo. E a mesma coisa, e aí só vai dar uma saída, que depois a saída vai ser passada para a segunda chain, que vai gerar um prompt, que vai passar para o modelo, e você pode ter uma quantidade enorme de chains em sequência assim, mas é completamente linear. É uma depois a outra, depois a outra, depois a outra, na ordem que está definida, pré-definida aqui. Esse é o simples. Agora, o mais avançado, o sequential chain genérico, você pode usar ele também para fazer uma simple, mas não tem porquê. Mas você pode usar ele para fazer chains mais complicadas. Porque ele usa esse conceito de output key. Output key é algo que deve ser definido em cada chain. Cada chain vai ter output variables dela. E esse output variables tem que estar definidos. Nesse output variables tem que estar definida a output key, que vai ser usada pela chain geral. A chain geral vai usar essa output key para definir qual saída vai para onde. Então, ela vai fazer um roteamento interno de definir para onde vai cada saída de cada chain. No caso, aqui a gente tem de novo, a chain, overall chain aqui definindo quais são as chains internas dela. E esse input variables que ele está dando como strings, essas são as output keys, era e title. Então, isso fica na mesma ordem. A output key da primeira da lista vai para a primeira chain da lista e a segunda vai para a segunda chain da lista. E os output variables são o que a chain retorna. Então, na sequência chain geral, ela vai definir ela tem que definir para onde vai cada saída, ou seja, porque a saída de uma das chains vai receber um output key e ela pode ir para uma outra chain completa, pode ir para ela mesma se ela tiver definida como a saída de chain, então você pode ter uma árvore de chains naquela sequência. Mas ele não, pelo menos a documentação não mostra se ele tem como fazer condicional isso. Dependendo da saída de uma chain, vá para uma ou para outra. Para isso, você teria que usar um router, como a gente viu lá em cima, e aí combinar a sequência chains com o router template para, a partir da saída, a saída de uma chain, ela vai para um router chain, que aí vai definir para qual outra chain vai. Isso pode ser combinado, só que na documentação ele não dá exemplo disso, mas juntando tudo que ele mostra na documentação, você consegue combinar.
O principal de chains é isso, é juntar chamadas a modelos, a prompts e a modelos, podendo fazer com que várias entradas vão servindo como, quer dizer, várias saídas vão servindo como entradas em tipos de sequências diferentes, seja elas lineares ou condicionais, como a gente viu no router, ou uma combinação das duas. Mas permitir que você possa também mudar da modalidade, você mudar só um modelo ali no meio e manter toda a sua pipeline de como tudo está funcionando, só mudando qual modelo, a gente botou um modelo mais novo, ou saiu outra versão e está testando uma coisa, mas não precisa mudar a sua pipeline inteira, a interface toda funciona de forma unificada. E agora a gente vai para a parte de agents. Eu vou parar de transmitir aqui.